Você pode até achar a arte contemporânea estranha a princípio, mas ela pode ter mais a ver com o seu cotidiano do que você imagina. No mês de abril, o Caderno 2 vai exibir uma série especial sobre a arte moderna e contemporânea. A primeira parte da série você confere agora. A arte é o meio de expressão de feitos, crenças e ideais das civilizações. Sua evolução acompanha o curso da história humana. E você? Aprecia a arte do seu tempo ou prefere aqueles quadros antigos que retratam o mundo como ele é? Será que esses quadros antigos expressam a realidade em que você vive? A arte não reflete a realidade, mas pode ser influenciada por acontecimentos sociais de seu período. Evidentemente, os artistas eles mantêm um corpo a corpo com o seu tempo, com os movimentos políticos da sua época, né? Mas o contexto social não se torna um tema artístico do dia para a noite. Esse ajuste entre meio social e expressão artística é um ajuste que não é imediato, não é direto e não é fácil. As vanguardas do século XX foram reações a teorias do século XIX, como a psicanálise e o comunismo. O surrealismo e todas as tentativas de exploração do subconsciente dependem muito da teoria, da interpretação dos sonhos proposta pelo Freud, né? Havia ainda a crença na ciência e na técnica. No início do século XX, na Belle Époque, a modernidade prometia um futuro magnífico. Não foi o que aconteceu. O homem vinha, até a Primeira Guerra Mundial, num regime ou num crescente de otimismo em relação à ciência. E o que de fato nós produzimos e vimos? Uma máquina de destruição em massa e de horror. É o fim da modernidade utópica. A Primeira Guerra Mundial transformou a mentalidade europeia e colocou a tradição em xeque. Isto se refletiu na arte com o dadaísmo. O movimento dadaísta era um movimento que não buscava uma verdade, como os outros movimentos geralmente buscavam. Eles faziam uma crítica contundente à sociedade burguesa da sua época. Se a tradicional arte burguesa retratava feitos heróicos, os temas da arte moderna seriam o cidadão comum e seu cotidiano. E quem é o agente no mundo moderno? O agente no mundo moderno é a população, é o povo. Há uma revolução na abordagem, um interesse em chocar, uma vontade de contestar. O que você faria se encontrasse um mictório dentro de um museu? Esta é uma obra de um dos fundadores do dadaísmo, Marcel Duchamp. Mas afinal, o que ele queria ao expor um mictório que nem havia sido feito por ele? Provar que o cotidiano também pode ser artístico. Queremos mostrar que o mundo tem expressividade e que precisamos deslocar essa expressividade da arte para o mundo, que isso é o problema de muitos artistas contemporâneos. Como fez com este mictório, Marcel Duchamp retirou vários objetos de seu contexto natural e os elevou à categoria de obra de arte. O processo artístico estaria na reflexão do artista ao escolher o objeto. Assim surgiu o ready-made. Ele traz um objeto industrializado, né? Dá a ele um novo significado, ressignifica esse objeto e chama a atenção do espectador para aquilo que ultrapassa o objeto. No ready-made, a reflexão e as sensações transmitidas valem mais do que o talento manual do artista para reproduzir o mundo real. É a arte pela arte, ideal que acompanha também o abstracionismo. A arte não é uma reprodução, a arte não é uma simples fixação de uma imagem, né? Mas a arte é um objeto de reflexão. Porque o público ele não para mais diante de uma obra para ler a história. Quer dizer, é exigido do público um outro tipo de atitude e nem sempre o público está preparado para isso. Aliás, até hoje, né, muitas pessoas elas estão buscando ainda a historinha na arte contemporânea. Não se deve culpar o público por não ter compreendido. No início, nem os colegas apoiaram Marcel Duchamp. O polêmico mictório foi barrado em uma exposição de arte moderna. Sua obra só daria frutos décadas depois, sendo a base da arte pop e da arte contemporânea.